Muito bem, pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, começando nesse vídeo falando sobre um conceito de o que seria de fato a sustentabilidade, que é uma palavra que tem sido bastante utilizada, com certeza você já ouviu falar bastante disso, e também apresentando um breve histórico da sustentabilidade. Esse primeiro slide, que trata do conceito da sustentabilidade, é um tanto quanto óbvio, mas eu garanto para você que faz diferença você pensar, refletir um pouquinho a respeito disso. Então, se você busca ali num dicionário, né, vai buscar uma definição do que seria sustentabilidade, você vai encontrar mais ou menos algo muito próximo do que está aqui na tela. É a forma de se garantir a continuidade de um processo nos mesmos patamares de seu início. O que não é sustentável é insustentável. Veja, muitas vezes a gente usa a palavra insustentável no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes talvez você já tenha passado por isso, ou conhece algum amigo, alguma amiga que fala assim para você que o relacionamento está insustentável. Então, o que está querendo dizer com essa palavra insustentável? Que não vai dar para ser mantido da forma que ele está. Tá? Então, de um ponto de vista mais organizacional, do ponto de vista mais empresarial, a insustentabilidade é a mesma coisa. Quer dizer, você não vai conseguir manter aquela atividade nesse padrão, nesse patamar que as coisas estão acontecendo no momento. Então, para que alguma coisa seja sustentável, significa que você tem que continuar esse processo nos mesmos patamares do seu início. Veja que uma empresa que é sustentável, uma organização que é sustentável, uma atividade sustentável, não quer dizer que ela não provoque impactos, sejam esses impactos no meio ambiente, sejam de um ponto de vista econômico, sejam social, sei lá. Sempre haverá impactos. Todas as ações humanas provocam impactos no meio no qual a gente está inserido. Só que a questão é, eu quero impactar, por exemplo, estou falando do meio ambiente agora, eu quero impactar o meio ambiente hoje, mas que eu possa chegar amanhã e provocar o mesmo impacto sem que eu esteja acabando com os meus recursos. E depois de amanhã eu quero chegar lá e fazer o mesmo impacto. E eu quero impactar de uma forma contínua, mas que permita, né, que o meio admita esse impacto que eu estou causando, sem que no longo prazo, ou até mesmo no médio prazo, os recursos se esgotem. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu não estou falando, né, reforçando esse ponto que é bem importante, eu não estou falando de você fazer atividades ou tomar processos aí que não tem um impacto nenhum. Pelo contrário, sempre vai haver impacto, só que esses impactos têm que ser feitos de uma forma racional e consciente que permita com que eu continue fazendo as coisas dessa forma por um tempo indeterminado. Então, se você for parar para pensar, a sustentabilidade está bem relacionada a isso. Esse é um conceito bem importante de você ter em mente. Tá? Então, você começa uma atividade ou um processo num patamar e você quer manter esse patamar por tempo indeterminado. Se você conseguir chegar nesse nível, você tem uma atividade, um processo, uma empresa que pode se dizer que ela é sustentável. Tá? Então, esse seria o conceito. E o histórico da sustentabilidade? O conceito de sustentabilidade ganhou força nos ambientes industriais a partir da década de 1990. A visão clássica pregava que as companhias devem ser sustentáveis apenas de um ponto de vista econômico, na forma de lucros aos investidores e salários aos trabalhadores. Se você volta um pouco no tempo, 40, 50 anos atrás, não existia a consciência de que a gente deveria cuidar do meio ambiente, ou não se tinha pelo menos a noção do tamanho do impacto que o ser humano provoca para desenvolver as suas atividades econômicas no meio ambiente. Então, se você olha no passado ali da engenharia, por exemplo, no século XX e até antes disso, as próprias formas, as fontes de energia que a gente utilizava, energia a carvão, a óleo, esse tipo de coisa, a gente sabe hoje que provoca um grave impacto sobre o meio ambiente, é uma coisa poluente. Agora, quando essas tecnologias surgiram, não se tinha esse entendimento. Eu sempre falo, né, eu gosto de comentar nessa aula que é que nem a história de você fumar, né? No começo do século XX não se sabia que o cigarro fazia mal, então por isso que você vê naqueles filmes de época todo mundo fumando o tempo todo, porque era uma coisa chique, era uma coisa nobre a ser feita e não se sabia que aquilo podia acarretar em danos à saúde. Então a questão da sustentabilidade ambiental, principalmente, está muito relacionado a isso também. A gente desconhecia, quando eu falo a gente, estou falando do ser humano, né, a humanidade, a gente desconhecia essa série de efeitos maléficos que a nossa produção industrial estava provocando no meio ambiente. Veja que, então, antes disso, a preocupação das empresas era majoritariamente uma só, era ser lucrativo. A empresa tinha que dar lucro para poder continuar com os seus negócios. Hoje, ela, além de dar lucro, precisa se preocupar com outras coisas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do tripé da sustentabilidade, mas já adiantando, ela precisa se preocupar com o meio ambiente e também com as pessoas que estão ao seu redor.
Na década de 90, começaram a surgir estudos mais contundentes sobre essa questão do impacto que as indústrias e que o estilo de vida nosso moderno estava provocando no meio ambiente. Questões aí do efeito estufa, de aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, desmatamentos, poluição de água, poluição de rios, poluição dos oceanos, poluição dos ares, poluição sonora, poluição visual e assim por diante. Então veja, todos esses danos provocados ao meio ambiente começaram a ficar muito evidentes a partir de alguns estudos na década de 90. Por um lado, isso é importante, por outro, você que vai ter uma formação aí um pouco mais técnica, tem que sair daquele ponto de vista leigo da sustentabilidade. Por que eu quero dizer com isso? Quando você diz a palavra sustentabilidade, as pessoas imediatamente associam o que vem à mente? Vem o meio ambiente. Então, a primeira coisa que você pensa é o meio ambiente. E a sustentabilidade vai muito além do meio ambiente. Existem, inclusive, alguns movimentos que algumas pessoas dizem que são exagerados, mas daí para um outro lado, né? Aquela ideia de que tudo funciona na forma de um pêndulo, né? Na economia. Né? Então, você tem ciclos de alta e ciclos de baixa. Mas veja que para uma empresa ser sustentável, ela tem que cuidar do meio ambiente, mas também ela também tem que ser lucrativa. Se você é só parar para pensar, se você tem uma empresa que está dando prejuízo, essa empresa é sustentável? Obviamente que não. Vamos voltar no nosso conceito de sustentabilidade. Forma de garantir a continuidade de um processo nos mesmos patamares do seu início. Quer dizer, uma empresa que toma prejuízo mês após mês, semestre após semestre, ano após ano, é questão de tempo para ela ir à falência. Tá? Então você está vendo que a sustentabilidade é um conceito que não é difícil de entender, mas colocar em prática, né, assim como eu comentei das questões de inovação, é fácil entender os conceitos da sustentabilidade e da inovação, mas colocar isso em prática é que é o grande desafio. Né? Poucas empresas realmente conseguem manter níveis saudáveis de sustentabilidade e correções são necessárias no decorrer do tempo. Então, né, resumindo essa nossa conversa inicial aqui, quando fala-se de sustentabilidade, embora porque a mídia bombardeia muito questões ambientais, tá muito em voga desde a década de 90, o meio ambiente é óbvio que ele é sim importante, mas sustentabilidade não é só meio ambiente. Uma empresa deve ser lucrativa e deve também cuidar de suas pessoas, seus colaboradores e todos os stakeholders e as pessoas que estejam envolvidas com a sua atividade para que ela possa ser considerada uma organização sustentável. Então, quando falou em sustentabilidade, você tem que pensar em três coisas, que é o tripé da sustentabilidade, que a gente vai ver logo na sequência.